Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Guto Faria, sou pastor do Ministério Base em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E hoje eu quero compartilhar uma palavra que eu tenho certeza a qual o Espírito Santo do Senhor há de trazer revelação, graça e favor de Deus sobre a sua vida. Creia e receba isso como algo do Senhor que vai transformar a sua vida neste dia, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 2, versículo 22. A palavra do Senhor diz assim: ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perder o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Essa é uma passagem a qual o Senhor Jesus nos disse sobre o mover espiritual que Ele desejava fazer sobre a terra. E sobre esse mover, Ele traz sempre uma metáfora. O Senhor Jesus, Ele sempre usou as metáforas para poder explicar um mundo espiritual. Por mais difícil talvez daquele tempo de se entender algumas coisas, Ele usava histórias simples que as pessoas pudessem visualizar e começar a entender as suas verdades. E muitas vezes Ele também, em outros livros, Ele diz que também não se coloca um remendo novo sobre uma calça, um tecido velho, porque ele vai se romper, ele não vai suportar. A fibra do tecido novo é muito mais poderosa sobre a fibra de um tecido velho. E Ele também usou essa analogia para falar de um mover espiritual que Ele desejava fazer naquele tempo, ou muito melhor, um mover espiritual que estava para acontecer. Glória a Deus. E nós precisamos entender o que é o odre velho. Quando o Senhor Jesus disse sobre o vinho novo no odre velho, o que Ele estava dizendo? O que o Senhor estava trazendo a analogia? E por isso que é importante a gente entender o contexto da época, para quem que Jesus estava dizendo essas coisas e o que Ele estava querendo realizar naquele tempo. Quando o Senhor Jesus disse sobre o odre velho, Ele estava falando sobre a antiga maneira de se relacionar com Deus. E quando Ele compara o odre velho, Ele diz: olha só, se nós colocarmos um vinho novo, algo que é bom, algo que é novo, que vai te trazer alegria, sobre um princípio antigo, o que vai acontecer? Não vai dar certo, ele vai romper. As duas naturezas, elas não podem ser misturadas, e é isso que ele estava começando a avisar e descrever através de uma metáfora, de uma parábola. E o Senhor estava explicando isso. Por isso que o tema dessa mensagem hoje é vida sem mistura. E por que é importante eu entender a minha vida sem essa mistura do odre velho com vinho novo? Porque se eu tentar misturar essas duas coisas, o que vai acontecer? Ela vai se romper. E aí no continuar do versículo ele fala: os dois se perderão, tanto o odre velho quanto o vinho novo. Você vai perder as duas coisas. Além de você perder o que é o antigo, você também vai perder o que é novo. Amém, meus irmãos? Então o Senhor não queria que ninguém ficasse no prejuízo, ou seja, a decisão de cada um era muito individual acerca do que gostaria de crer naquele tempo. E quando eu falo do vinho novo, do odre velho, nós falamos da antiga forma de se relacionar com Deus. E para que nós possamos entender qual é a antiga maneira de se relacionar com Deus, nós vamos abrir a Bíblia em Deuteronômio capítulo 28. Abra sua Bíblia. Quinto livro da Bíblia. Amém. A palavra do Senhor diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Amém, irmãos? Ok, agora vá lá no versículo 15, 28, 15, e a palavra continua: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te
alcançarão. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Tiago 2,10. Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, se torna culpado de todos. Glória a Deus. Então esse é o odre velho que o Senhor estava dizendo. O que era o odre velho? O relacionamento de Deus baseado na aliança mosaica. E o Senhor disse: não dá para você usar um sistema velho para colocar um vinho novo, porque se você tentar fazer isso, o que vai acontecer com o velho vai se destruir, mas também acontecerá algo com o novo, ele também irá se perder. Ou seja, se eu tentar andar baseado na onde? Na antiga ordenança de Deus, usando sempre o se eu fizer algo, se eu concluir algo, se eu obedecer algo, eu estou condicionando a minha bênção ao odre velho. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus, fique comigo. É isso que ele está dizendo. Ok, você pode tentar fazer as coisas por esse lado, só que ele também fala: se você não cumprir um desses mandamentos, há uma causa consequência. A palavra está dizendo isso, é o Senhor que disse: se cumprir será abençoado. E ele dá uma lista de bênçãos, do versículo, acredito que do 2 e até o 14, ele fala um monte de bênçãos. Só que no 15, ele olha e fala: mas também se não cumprirem, vai acontecer todas essas coisas. E vem mais uma listagem grandiosa de maldição. E aí a carta para Tiago, ela faz um ponto. Ele fala: olha só, se você decidir andar por esse aspecto, se você deixar de cumprir um só, você descumpriu todos. Ou seja, quem nos alcança? A maldição. Amém, irmãos? Glória a Deus. Agora vamos entender quem é o vinho novo na história. Quem é o vinho novo no contexto que Cristo estava explicando para os irmãos. Abra sua Bíblia em Filipenses 2:8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ou seja, ele se achou na forma de homem e se humilhou a si mesmo, e tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O que o Senhor Jesus fez? Ele começa a transportar todo o desejo do odre velho, da antiga aliança, para ele. Ou seja, ele se torna aquele que obedeceria todo o sentido da lei. Aquilo que o Senhor desejava, ele satisfez o coração do Senhor por justiça. Hebreus 5:7 ao 10. A palavra diz assim: ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para que todos os que lhe obedecem. Amém, irmãos? Aqui o Senhor Jesus, ele começa a realizar o propósito do quê? Do vinho novo. Ou seja, a vontade do odre velho é que a lei fosse cumprida. Só que tem uma diferença muito clara entre esses dois aspectos: a nossa ação no meio dessas duas alianças. Observe bem, a aliança antiga, ela é ruim? Paulo fala que não, ele diz que ela não é ruim, mas porém ela dá margem para o pecado. Ou seja, através da aliança antiga foi que aonde nós conhecemos o que era certo e o que era errado. Ok, só que a aliança antiga dependia do esforço de quem? Nosso, 100% das nossas obras, 100% do nosso esforço. Ok, quando nós falamos da nova aliança, nós falamos que a graça é um favor o quê? Imerecido. Ou seja, nós merecemos? Não, nós não merecemos, mas recebemos? Sim, através do quê? Do sacrifício perfeito de Cristo em obedecer à exigência da antiga aliança. Ou seja, a maneira de eu me relacionar com Deus já não tem mais a ver com aquilo que eu faço, mas tem a ver com aquilo que Jesus fez. Amém.
aqui começa uma grande alegria para o pecador, mas também uma grande tristeza talvez para nós. Em que sentido? No sentido que toda a centralização sai de nós e vai para onde? Para Cristo. E talvez essa seja o ponto mais difícil de nós conseguirmos aceitar essas coisas. Porque de uma forma ou de outra, nós fomos ensinados que, sim, Jesus morreu pelos nossos pecados, em Cristo nós temos a vida eterna, mas a partir de agora, mantenha firme a sua salvação. Quantos já ouviram isso? Amém? Todos nós. Agora quem cuida da nossa salvação somos nós. É verdade isso? Segundo as Escrituras, não. Porque a obediência da vontade de Deus foi cumprida na onde? Em Cristo. E melhor, não sendo Deus, mas sendo homem. Ou seja, ele cumpriu o protocolo da aliança. Por que eu estou falando disso para nós? Porque nós só vamos ter uma vida de abundância em Deus quando nós resistirmos em não fazer mais pela força do nosso braço. Por isso que muitas vezes nós não somos abençoados como deveríamos ser, porque ainda insistimos em fazer a mistura do odre velho com o vinho novo. Mas a palavra diz, meu irmão, se você misturar esses dois aspectos, você vai perder as duas alianças. Você não vai desfrutar nem de um lado e nem do outro. Você vai viver de forma misturada. E forma misturada nós não alcançamos ao Senhor. Amém, meu irmão? Olha para o seu irmão e fala, irmão. Olha para ele e fala, você prefere ser um odre velho ou um vinho novo? Ele decide. E foi o que o Senhor Jesus disse. Você prefere andar sobre o aspecto de um odre velho ou você prefere viver sobre o aspecto de um vinho novo? Essa foi a primeira vontade, a primeira pergunta que Jesus fez. Qual é a base que você quer andar? Amém, meus irmãos? Abra sua Bíblia em Gálatas, versículo 1, 6. A palavra do Senhor diz assim: estou admirado que tão depressa estejais desertando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Preste atenção do que Paulo está falando. Ele está olhando para a igreja da Galácia, em Gálatas, e disse que de alguma forma eles estavam abrindo mão de algo que eles receberam. O que eles receberam? Olha para o seu irmão e fala, vinho novo. Ok, e agora você tem recebido um outro evangelho. Olha para ele e fala, o evangelho da mistura. Amém. Por que da mistura? Porque Paulo está falando que eles receberam o evangelho segundo a graça, mas com o passar do tempo eles começaram a misturar as coisas velhas com o evangelho novo. E ele diz que isso seria chamado de outro evangelho. Passa para o versículo 7, se eu não estiver enganado. Ele fala, o qual não é outro, ou seja, ele fala que esse evangelho novo também não é evangelho. Ele diz que essa mistura não se pode ser chamado do quê? De boas novas. Ou seja, toda vez que eu e você estivermos entrando diante do Senhor, buscando o Senhor através de Cristo, e por algum motivo ou outro, eu e você desejarmos apresentar as nossas obras diante de Deus, nós misturamos o evangelho da graça. Nós saímos debaixo desse padrão, e ele fala que isso não é o evangelho. Isso não tem a ver com o evangelho de Cristo. E mais, ele fala que esse tipo de aspecto perverte o evangelho de Cristo. Amém, irmãos? Estão entendendo? Vamos entender, calma. Gálatas 3. Hoje nós vamos ler Bíblia, bastante, em nome de Jesus. Presta atenção nisso. Paulo começa a explicar para uma das igrejas que receberam o evangelho de Cristo e que no meio do caminho do seu processo, eles começam a voltar aos rudimentos antigos. Quais os rudimentos antigos? Se obedecerem. Ou seja, toda vez que eu e você partir do ponto que nós estamos recebendo algo de Deus por causa da nossa obediência, não tem a ver com Cristo. E agora? Sim, é isso que a palavra diz. Se obedeceres, tem a ver com quem? Com a lei de Moisés. Através de Cristo eu recebo de forma graciosa, mas eu não mereço. Sim, favor imerecido. Foi isso que ele disse. Amém, irmãos?
E se algo estiver brigando dentro de você, eu dou glória a Deus por isso, porque coisas irão cair do engano do nosso espírito. Ou seja, nós vamos decidir. Olha para o seu irmão e fala: irmão, você vai ser odre velho ou vinho novo? E está tudo certo qual o caminho que você escolher, porque os dois, de uma forma ou de outra, terão resultado em Deus. E lá na frente a gente vai entender o que Apocalipse chama isso. Mas preste atenção nesse texto, Gálatas 3:1, ele fala assim: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero saber apenas isso de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Ele começa a explicar para a igreja: vocês receberam manifestado o Espírito Santo através da obediência do que vocês fazem ou pela fé em Cristo? Lembra quando eu dei o testemunho? Eu recebi o Espírito Santo sendo drogado, alcoólatra e tabagista no último. Ou seja, não era mediante a minha obediência, mas era mediante a minha fé. Porque naquele dia alguém anunciou que teria uma vigília, e aquele dia anunciaram que imporiam as mãos, e nós receberíamos o batismo do Espírito Santo. E eu, de maneira muito simples, fui na frente e falei: vou receber esse negócio. E o que aconteceu? Recebi o Espírito Santo, aleluia. Mas era por mim? De forma alguma, porque Jesus é bom, amém, irmãos? Ou seja, ele começou a falar isso para Gálatas, preste atenção. Ele fala: sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Mais uma vez ele pergunta: vocês foram aperfeiçoados da vida pecaminosa que vocês tinham, através de quem? Do Espírito de Deus. Mas agora vocês estão andando de forma insensata, tentando se garantir através das obras da carne. Mais uma vez ele estava mostrando a analogia das duas alianças. Ou seja, igreja, se nós misturarmos o odre velho com o vinho novo, ele vai se romper. Amém, irmãos? Amém? Por que eu estou pregando isso para você? Porque eu creio que muitas vezes você quer buscar o Senhor, você dobra o seu joelho, você fala: Senhor, eu vou fazer uma campanha, eu vou começar a orar ao Senhor, e no meio das suas orações, o inimigo vem e te acusa. E quando você não tem essa coisa muito centrada na sua cabeça, muito revelada ao seu espírito, você vai cair sobre a acusação. Você vai dizer que você é inapropriado, que você não pode, que seu pecado não vai deixar a bênção chegar, que quem é você para estar orando por isso? Presta atenção, você nem ora, você não jejua, você não lê a palavra. Não são essas acusações na nossa mente? É assim que o inimigo trabalha. Mas quando nós entendemos que nós estamos debaixo de um favor de Cristo, de um favor imerecido, nós nos posicionamos de maneira diferente. Amém, igreja? Nós temos autoridade, porque não depende do que eu faço, não depende do que você faz, mas depende do que Cristo fez. Aleluia! Tem tudo a ver com a obra da cruz e não com a minha obra, porque minhas obras são falhas, elas não são completas. Mas pastor, quer dizer então que eu vou ficar em casa, de braço cruzado, sem fazer nada? De maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Preste atenção numa coisa: quantos já foram em alguma festa ou num parque que tinha a entrada comum e a entrada VIP? Eu fui esses dias lá no Beto Carreiro, sorte que estava vazio, porque das últimas vezes as filas duravam 2 horas. Só que tem um convite que você compra na entrada, que é a entrada VIP, ou seja, você não enfrenta fila, você vai pela lateral e já entra no brinquedo, pega o melhor lugar. E aquilo me deixava bravo. Eu falei: cara, os caras têm entrada VIP, eu fico 2 horas nesse sol escaldante. Mas é isso, é entrada VIP. Por que eu estou falando disso? Quando nós íamos em algumas festas ou algum evento, tem lá os da entrada VIP, ou no embarque do aeroporto tem os clientes black, não sei o quê, e eles não enfrentam filas, não levam a bagagem, não fazem nada, só entram dentro da aeronave, amém? E a gente fica lá na filona, não tem problema. Essas são as duas alianças em Deus. Perceba uma coisa: quando Cristo disse que Ele fez tudo por nós, Ele nos deu entrada VIP. Para quê? Para acessar o trono da graça de Deus aonde nós estivermos. Aleluia! Foi isso que Ele fez. Ele deu um cartão VIP para mim e para você. Fala: filho, preste bem atenção, se você precisar pedir algo, ore ao nosso Pai, que você já entra direto na sala do trono. Amém, irmãos? Quantos estão com cartão VIP na mão?
Aleluia, mas se você decidir andar pelo odre velho, você vai ter que entender o que você fez. E aí talvez eu não tenha um cartão de crédito Black, talvez eu não tenha dinheiro para comprar entrada VIP, talvez eu não seja influente, talvez eu não conheça pessoas, e aí todos os cis começam a acontecer na sua vida. Quantos estão me entendendo? Essa é a verdade. A verdade do Evangelho é que nós temos uma entrada VIP. Por isso que ele fala: e entre agora com toda ousadia no Santo dos Santos, a imagem do Deus Altíssimo, e tudo que você pedir, Ele te ouve e te dá, porque nós somos filhos. Olha para o seu irmão e fala: irmão, você é filho de Deus, você tem entrada VIP. Aleluia, nós temos entrada VIP na mão. Mas agora entra uma dúvida, pastor. O odre velho resiste. Ele fala: mas olha só, mas eu não estou com uma vida muito boa, não. Olha só, eu não estou com os aspectos bons, eu não estou tendo uns hábitos que agradam a Deus. E eu sei, porque antigamente eu sei que isso não agrada ao Senhor, e continua não agradando. Mas tem uma diferença: nós somos justificados pela imagem de Cristo em nós. Nós somos justificados por Deus, porque Deus, quando olha para nós, não olha mais você, olha Cristo através da sua vida. Mas pastor, isso é verdade? Sim, Romanos 10:4, abra sua Bíblia. Se você ainda tem dúvida, hoje eu quero encher seu coração de fé, para você andar com ousadia nessa semana, e as suas orações não serão mais as mesmas. Aleluia, você vai romper céu, meu irmão, você vai romper o céu na sua vida, eu creio. Romanos 10:4, que o fim da lei é Cristo, para que justificar todo aquele que nele crê. Ou seja, eu sou justificado porque não erro. Por que eu sou justificado? Porque creio em Cristo. Quantos creem em Jesus aqui? Aleluia, você se torna justo. É isso que ele disse. Mas pastor, eu erro? Sim, filho, eu também, mas teve um que não errou. Teve um que obedeceu 100%, e aí sim foi dada autoridade nele no céu, que todo aquele que usar o nome dele, invocar o nome dele, será salvo. Mas não é só salvação, ele também nos dá a justificação, que é muito maior. Entenda uma coisa: o que é ser perdoado? Perdoado, eu cometo algum delito, pago minha pena e sou liberado. Fui perdoado? Sim, estou perdoado, posso andar livre. Mas justificado serei? Não, eu não posso mudar a identidade. Eu vou continuar com a minha identidade sobre o meu ato. É assim que é eis aquilo, eis aquilo, eis aquilo. Mas perceba uma coisa: quando nós falamos de justificação, eu já não sou mais aquilo. Eu tive poder de morrer e ressuscitar sobre a nova identidade de Cristo. Amém, irmãos? Por isso que ele fala: das coisas velhas não se lembrem mais, porque vocês não são mais aqueles. Aleluia, porque eu só fui perdoado? Não, a graça é muito maior. Além de perdão, eu fui justificado pelas minhas obras? De maneira nenhuma, pelas obras de Cristo. Amém, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Gálatas 3:27, preste atenção nisso. Também declara: porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestisse. Ou seja, está lá o capeta do lado de Deus, igual ele fez com Jó. Ele fala: hoje eu vou exterminar um, hoje eu vou pegar um. E ele sai na terra, fala: agora eu vou pegar esse cara. Aí ele olha o Bruno lá de cima, fala: agora eu vou nesse cara. Na hora que ele vai cobrar a dívida do Bruno, o que ele enxerga? Que ele está revestido de Cristo. Ele não vê o Bruno, ele vê Cristo. Quando ele vai para cima do seu Ulisses, ele não vê o seu Ulisses, ele vê o Cristo. Quando ele vai em cima da rosa, ele não vê a rosa, ele vê Cristo. Aleluia, irmãos. Nós somos revestidos de Jesus. Não é mais a nossa identidade, é a identidade de Cristo que opera em nós. Amém, glória a Deus. Não tem a ver com nós, tem a ver com Ele. Olha para o seu irmão e fala: irmão, é tudo por Cristo e nada por você. Aleluia, aleluia. Por que eu estou pregando isso, irmão? Para que você entenda que você é sim merecedor de toda a graça, de toda a bênção, de toda a glória, de uma vida abundante, de uma vida renovada, de uma família transformada, de uma vida com saúde, de uma vida plena, porque não depende mais de nós, depende de Cristo. Aleluia. Eu fico muito empolgado com essa mensagem, porque por quantas vezes eu andava igual um maluco tentando obedecer um monte de coisa e não sentia Deus na minha vida.
Quantas vezes nós tentamos buscar, fazíamos jejuns intensos e a glória de Deus não se manifestava? Sabe de uma coisa? Algum tempo atrás nós temos se falado que tudo é por Cristo, e nós temos ouvido testemunhos de pessoas com experiência de manifestação de Deus sem executar nada. Teve uma menina que olhou para mim e falou: pastor, entrou um rapaz endemoniado, eu não disse nada, na hora que ele olhou para mim, ele blou no chão, e eu não fiz nada, e o demônio manifestou, e eu falei: e agora, o que eu faço? Que bicho que está lá? Ela: não sei. Ela só olhou o Espírito e falou: pede para que a glória do meu Pai seja manifestada. Ela falou: Senhor, só manifesta a tua glória. Diz que o cara foi liberto na hora do espírito maligno, e levantou orando em línguas. Aleluia, manifestação da glória, porque dependia dela, não, dependia de Cristo, a qual ela clamou. Amém. E essas obras que nós precisamos transbordar de novo, é sobre isso que nós estamos pregando, é sobre isso que nós estamos falando, é sobre isso que nós temos buscado, igreja. Nós seremos aperfeiçoados segundo a obra de Cristo, segundo o que Ele fez. Mas pastor, eu erro, eu sei. Continua a buscar o Senhor em intimidade, em oração, que as coisas serão transformadas por Ele na sua vida. Nós não precisamos fazer força para as coisas, eu preciso apenas desejar mudar. O que eu desejo, eu oro. O que eu oro, eu recebo. Eu recebo. Mas pastor, eu peco. Glória a Deus que você peca. Leva o pecado para Deus, que Ele vai transformar. É Ele que vai mudar. Para de achar que nós mudamos circunstância. Nós não mudamos nada. Nós não mudamos nada. Nós não alteramos uma vírgula da nossa vida. Nós não temos controle sobre nada. Mas se Cristo nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Aleluia! Glória a Deus. 2 Coríntios 5:21. Mais uma verdade que você precisa saber nessa noite. Mas pastor, ainda não continua aceitando isso. Eu peco, graças a Deus, que você é humano. Porque se eu não pecasse, estava no céu, arrebatado. Ou seria um anjo do Senhor infiltrado entre nós. 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós. Presta atenção nessa afirmação, filho. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós. Para quê? Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia. Aquele que não pecou, assumiu o seu pecado por você, para que através que ele pudesse assumir isso, você se torne a justiça de Deus. Deus só pode ouvir quem nas orações? Justo. Deus não ouve ímpio, Deus ouve justo. Olha para o seu irmão e fala: meu irmão, você é justo. Fala: irmão, você é justo. Aleluia. Deus só ouve oração de justo. Deus não ouve oração de pecador. Ou seja, nós somos justificados em Cristo Jesus. A minha natureza do pecado morreu com Cristo. Morreu com Cristo. E ressuscitou uma natureza nova em Cristo Jesus. Quantos creem? Não é na sua mente que você recebe, é no seu espírito. Quem testifica toda a verdade da palavra de Deus é o Espírito Santo ao seu coração. E eu sei que no começo é bem difícil deixar de aparecer nos planos de Deus. Talvez uma das coisas que mais nos impedem de desfrutar da graça plena de Deus é ainda resistir em pensar em fazer algo para Deus. Talvez esse seja a grande cereja do bolo da história inteira. Me anular 100% para que Cristo viva em mim. Mas eu não vou ajudar em nada? Em nada. O que eu tenho que fazer então? Contempla a face do seu Senhor. Busque a face do seu Senhor. Se relacione com o seu Senhor. Mas pastor, isso é possível? É a história de Deus no Éden. Todas as tardes ele ia visitar Adão, para que Adão contemplasse a face dele, e num íntimo relacionamento tinha toda a abundância sobre a vida dele. O Senhor continua o mesmo. Ele não mudou. Sabe o que o Senhor espera todo dia? Se encontrar com você.
todos os dias. Através do que, pastor? Das suas orações. É o seu lugar de encontro com Deus. Talvez você nunca percebeu isso. Talvez você aprendeu que você precisa orar para acontecer alguma coisa. Você precisa orar para que você seja aceito. Você precisa orar para que Deus não fique zangado com você. Você precisa orar para que você não seja um crente morno. Você precisa orar para que você não seja um crente frio. Filho, você precisa orar, porque aquele que entende que está em Cristo, aquele que entende que não tem dívida, pode se relacionar com Deus. Você precisa orar para que a intimidade do Senhor cada vez mais seja maior na sua vida. Amém, meus irmãos? Aleluia! Você foi feito a justiça de Deus. Declare isso com ousadia na sua vida. Toda vez que o inimigo vir te derrubar, você fala: capiroto, eu sou justiça de Deus, você não tem poder sobre a minha vida. Aleluia. Mas ele vai falar: mas você pecou ontem. Fala: eu sei, mas por Cristo Jesus eu sou feito justiça de Deus, e o pecado não habita em mim. Aleluia. Quantos têm fé para isso? Amém. Você precisa aceitar essa verdade na Bíblia, não na sua cabeça, filho. Não na sua cabeça. Por isso que só através de uma vida de oração é que essas coisas são impressas ao nosso espírito. Por isso que nós temos insistido: igreja, ore, busque o Senhor, ore ao Senhor, busque o Senhor, porque essas coisas vão ser impressas ao seu espírito, e vai chegar um momento que o inimigo vai tentar arrancar a sua bênção. Você vai falar assim: arreda-te, Satanás, você não tem poder na minha vida, eu sou justiça de Deus. É você que vem me expulsar? Eu não, mas o Cristo que habita em mim, sai em nome de Jesus. Aleluia. Toda opressão na nossa vida acaba. Mas se eu não reconheço essa justiça, eu entro trêmulo, eu tenho medo. Se ainda olho para mim, a obra não avança, eu paro, eu não faço, porque continuo olhando para mim. Para de olhar para você, começa a olhar para Cristo. Amém, meus irmãos? Nele é perfeito, nele a obra está consumada. Nós só temos um trabalho: buscar a presença do Senhor, buscar a face do Senhor, buscar o Senhor, não para ser aceito, para ter relacionamento. É diferente. É diferente eu orar para ter algo do que orar para ter relacionamento. É outro caminho. Não tem peso as orações. Nós oramos sem peso. Se Jesus, o irmão, falou: mas se eu faltar um dia da oração, eu falei: qual o problema? Não, mas se eu faltar, não tem problema, porque não tem a ver com aquilo que você está fazendo para ser aceito, tem a ver com aquilo que Ele já fez que você é aceito. Tem a ver com isso, tem a ver com essa verdade. Mas eu não aguento jejuar, tudo bem, não está sobre o que você faz, está sobre o que Cristo fez. Começa a perceber que nós andamos livremente diante de Deus, e a gente não se torna paralisado diante do Senhor. Nada nos bloqueia, irmãos, quando eu tenho essa realidade na minha vida, quando eu entendo essa verdade. Por isso que o Evangelho restaurou o mundo, por isso que a mensagem da cruz continua até hoje, por isso que ela resistiu mais de anos, e Cristo é pregado todos os dias em todo lugar da terra, porque algo aconteceu no mundo espiritual. Amém, irmãos? E nós somos participantes dessa obra, mas é necessário que nós creiamos nisso. Eu preciso crer nessa verdade, eu preciso viver essa verdade. Pastor, até ouço isso, eu acho até bonitinho isso, mas eu não consigo crer nisso. Como que eu creio nisso? Orando, buscando, sendo honesto com Deus. Senhor, eu não consigo crer nesse negócio, cara. Eu ainda continuo querendo ser odre velho. Eu gosto do vinho novo, eu sei que o vinho novo rebenta, é alegria. Eu sei que o Senhor falou de ser vinho novo, mas eu quero ser odre velho. Me ajuda a mudar a minha visão, revela essa verdade ao meu coração. Aí sim entramos nós, aí sim, para que nós possamos acessar o Senhor na nossa necessidade. Tomé não teve medo disso. Eu queria ver se fosse nós, talvez se fosse nesse tempo, você não podia até acreditar que Cristo estava ressuscitado, e aí a gente no meio da igreja falasse assim: irmãos, Cristo ressuscitou. Quem contou? A Dini estava lá, foi junto com a Mari, veio correndo e falou que Jesus ressuscitou. Aí a gente podia ser um monte de Tomé: não acredito não, não acredito não.
Não, é verdade, eu vi, ele estava lá. E aí chegaram outros discípulos e falaram: é verdade, eu vi Cristo. Eu estava andando ao caminho, ele me encontrou. Eu e meu amigo, eu vi Cristo. E Tomé falou: não vi não acredito. Só acredito se eu ver. E melhor, só se eu tocar na mão dele. Jesus aparece. Dentro da casa. Tomé olha e fala: eita, pega, e agora? Se é no nosso tempo. Aqui, não, eu estava crendo desde o começo. Jesus olhava e falou: Tomé, não tem problema, porque não é sobre o que você faz, é sobre o que eu fiz. Toca na minha mão. Percebe o que ele fez com Tomé? Ele não recriminou Tomé pela incredulidade dele. Ele não recriminou Tomé porque Tomé não acreditou. Ele deu uma solução para a falta de fé de Tomé. Toca, porque quando você tocar, você vai ser o que mais vai crer depois desse tempo. Aleluia! Nós precisamos dessa experiência com Deus. É isso que forja o nosso relacionamento no Senhor. Sabe as respostas que você não tem? Sabe as coisas que você queria que mudasse na sua vida? Busque o Senhor. É essa experiência que vai fortalecer a tua fé no teu coração, filho. É isso, não é o testemunho da Maria, não é o testemunho do José, não, é a sua experiência com Deus que fortalece o seu relacionamento nele. Mas se nós não buscarmos isso, como vamos ter? Não acontece. Ele está pronto para dar. Você está com um cartão VIP na mão e continua entrando na fila. Você está com um cartão VIP e está querendo se relacionar com Deus segundo aquilo que você faz. Ei, presta atenção. Se você tropeçar em um só, você está inadequado em todos. Em todos. Não se engane. Se você errar em um mandamento, você erra em todos, filho. Não vai para esse caminho. Tem um caminho de graça e de amor de Deus por você. Tem um caminho que Jesus é o centro e não você. Mas tem um caminho, quando Jesus é o centro, nós temos que se humilhar debaixo da poderosa mão do Senhor e saber que de nada, absolutamente nada de bom está em nós. Tudo está em Cristo. Bem-aventurados os humildes de coração, ou seja, esses verão a face do Senhor. Quem são os humildes de coração? O que não olha para ele e fala: não, eu sou bom. Eu tenho algumas coisas boas. Isso não é humildade de coração. Humildade de coração é saber que Cristo é bom e pela ação da obra dele eu acesso a face do Senhor. Aleluia! Quantos são humildes aqui? Aleluia! Apocalipse 12:11. Presta atenção. Quantos são vencedores aqui? Aleluia! Por quê? Por causa do sangue do Cordeiro. Por causa de Cristo. Por causa do sangue na cruz. Apocalipse 12:11, ele, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Ou seja, qual é a igreja vencedora? Que confessa Jesus como centro. A igreja que vence é que Jesus é o centro. Não é um Jesus misturado, metade odre velho com vinho novo. A igreja vencedora declara que Cristo é o centro. Por Cristo, em Cristo e para Cristo. Todas as coisas foram criadas por Ele, para Ele e por intermédio dEle. Aleluia! Não tem mais ninguém envolvido, somente Jesus. Somente Jesus. Aleluia! Romanos 3:21, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Aleluia! Nosso atributo é crer. Olha para o seu irmão e fala: irmão, você crê? Se crermos, veremos a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Pastor, estou passando por tribulação. Se crer, orando e sabendo que Jesus fez justiça sobre a sua vida, sabendo que você tem um cartãozinho VIP na sua mão, você vai ver a glória de Deus. Mas pastor, essa doença é muito severa. Se crer na justiça de Deus, verá a glória dele. Mas eu penso nisso. Você já parou para pensar que quando aparece alguém enfermo na nossa frente, nós sempre tentamos achar um atributo do porquê aconteceu aquilo? Ah, não, Deus é bom, mas o irmão deve ter pecado. Deus é bom, mas ele tinha, lá atrás ele teve a vida não sei o que consagrada.
Quantos nós já ouvimos disso? Odre velho com vinho novo. Se nós entendermos que aquele homem confessa a Cristo e que Cristo é na vida dele, a palavra diz que nós somos perfeitos, sarados e curados. Eu prefiro crer nisso e ministrar sobre isso do que tentar achar desculpa pela nossa falta de fé. Preste atenção no que nós fazemos. Nós somos aqueles que pregam as boas novas, mas quando nós olhamos para uma situação, nós voltamos para onde? Para a velha aliança. E toda vez que eu voltar com o pensamento antigo, minha fé é roubada. Se não há justiça de Deus, há sobre obras. E se há sobre obras, todas as maldições da lei vos alcançarão. Eu anulo a palavra de cura. Percebe porque nós não manifestamos poder ainda? Porque ainda nós estamos orando sobre aquilo que nós vemos, ou talvez a nossa fé ainda está misturadinha com um pouquinho no odre velho. E talvez a gente não enche o odre velho de vinho novo, talvez a gente põe gotinhas de vinho novo. A graça não se mistura com meritocracia de homens, porque a graça depende de Cristo, as obras dependem de homem, e Deus não confunde a glória dele com ninguém. Apocalipse 3,14. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve isso, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, que não és frio e nem quente. Oxalá foras frio ou quente. O que ele está dizendo? Antes, pelo menos, vocês fossem odre velhos ou vocês fossem vinho novo. Presta atenção. Continua. Assim, porque és morno ou misturado, e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Muitas vezes olhamos, porque o crente não é crente no fogo, no Pentecoste, não é batizado, não ora em línguas. Não, ele está falando de posicionamento de fé, de crença. Ou você é frio, ou você é quente. E por que eu declaro quando ele fala crente tem a ver com a graça do Senhor? Porque o Senhor nos chama de ministros como labaredas de fogo. Power. Nós queimamos. Continua. Porquanto dizes, rico sou. Preste atenção nisso. Vê se não tem um pouquinho de justiça própria nessa frase. Rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes quem és, e não sabes que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Eu sou bom, eu tenho tudo, tenho uma vida equilibrada. Ele fala, pensa que é rico e está condenado. Continue. Aconselho-te que compres ouro refinado na onde? No fogo, poder de Deus, Espírito Santo, para que te enriqueças, e vestes brancas. Quem me dá vestes brancas, igreja? Sangue de Cristo. Não tem vestes sem o sangue. Para que te vistas e não seja manifesta a tua vergonha e nudez. Ou seja, Jesus foi exposto à vergonha para quê? Para que a nossa vergonha não fosse exposta. Qual é o conselho do anjo para essa igreja? Para de andar nas obras frias e mortas da tua vontade e aceita Cristo na tua vida, para que seja revestido de fogo e Ele te cubra com vestes brancas. Aleluia! E não manifeste a vergonha da sua nudez, e colírio a fim de ungir os teus olhos para que vejas. Aleluia, aleluia. Percebe, igreja? A igreja que andava misturada, o Senhor diz que Ele a vomitará. E sabe por quê? Quer dizer que as obras da lei levavam ela para a salvação? Não, mas ainda haveria como Cristo a salvar. Ele fala, se você é frio, ainda que seja frio, você ainda aceita o meu filho e ele te salva. Se você anda sobre as suas obras, no dia que você despertar, Jesus entra na tua vida e te salva. Mas tem um problema, aqueles que já aceitaram Cristo e voltam para as tradições antigas, é o texto que Paulo, onde nós lemos em Gálatas, ó insensato Gálatas, começaram no Espírito, estão terminando na carne.
A única maneira da gente tirar a graça de Deus da nossa vida é quando eu e você voltar a confiar nas nossas obras. Aí eu falo: Espírito Santo, você não me serve, eu confio mais em mim. Jesus, obrigado pela salvação, mas a sua morte só foi para isso também, porque agora o resto para garantir depende de mim. Ó insensato, pensa que é rico e és pobre. Mas nós não somos esses, então se alegrem. Aleluia. Amém, irmãos? Esse texto não é para nós, esse texto é para aqueles que não creem no Senhor. Apocalipse não foi feito para a condenação dos filhos. É por isso que declarar que a gente é filho é tão importante na nossa vida. Toda vez que o pastor olha e fala: declara que você é filho de Deus, você olha: tá, você é filho de Deus. Eu sei que de vez em quando a gente pensa isso. Eu sei. Olha para o seu irmão: tá, vou olhar. Não vou olhar, não vou falar. É só para você reafirmar a verdade de Deus para a sua vida, filho. Não tem a ver com nada, tem a ver de você de uma vez por todas crer naquilo que você declara. De você olhar para alguém e falar: você é filho, e saber que ele é filho. De você olhar para você e declarar: eu sou filho. E saber que nós temos direito de tudo, e não porque nós fazemos, porque Cristo fez. É para que toda vez que eu for orar, eu lembre que eu sou filho. Toda vez que eu for orar por um irmão, eu não venha duvidar da minha oração, achando que ele não vai receber, porque ele tem uma vida torta, por isso ou aquilo. Ele é filho, e ele vai receber a oração de outro filho. Consegue perceber o mover de Deus? Mas enquanto nós olharmos para a aparência, sobre as justificativas, nós não recebemos nada, não damos nada, não compartilhamos nada, porque quem é merecedor de receber algo? Ninguém. Nem eu e nem você, partindo de nós. Mas quando eu parto da justiça de Deus, nós somos merecedores de tudo. Aleluia. Olha para o seu irmão e fala: irmãozão, você merece tudo, filho. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. 1 Pedro 3,12, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. E para finalizar, Marcos 11:24, por isso vos digo que tudo quanto em oração pedires, crere que recebestes, e será assim convosco. Amém, irmãos?